Oi, pessoal, boa noite. Estou muito feliz em estar participando de mais um evento promovido pela FAIP, esse congresso que é tão importante, né? Que promove conhecimento, leva odontologia de qualidade, informação, muita troca. E eu estou muito feliz de participar com vocês mais uma vez. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês nesse congresso que é específico para a ortodontia, sobre a interação, exatamente sobre a ortodontia e a harmonização facial. E falar um pouquinho sobre diagnósticos, limites, responsabilidades. Então, vou me apresentar aqui para vocês. Bom, meu nome é Caroline Scabene, eu sou cirurgiã dentista, eu sou especialista em ortodontia e especialista também em harmonização facial, entre outras especialidades, né? Tenho diversos cursos na área, sou Invisalign Doctor também, e eu faço no meu consultório tanto a ortodontia quanto a harmonização facial atualmente. Sou mestre em ciências odontológicas, mas hoje, na verdade, eu não vim aqui para falar com vocês sobre o meu currículo, né? Eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho, para ter essa troca de conhecimento e para deixar bem claro a importância, né, do diagnóstico ortodôntico correto quando a gente fala não apenas de ortodontia, mas quando a gente trata de harmonização facial. E é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês agora a seguir, tá bom? Então sejam muito bem-vindos e eu espero que vocês aproveitem, que vocês estejam comigo nessa jornada. Bom, então qual que é o meu objetivo hoje? O meu objetivo é mostrar para vocês que a classificação ortodôntica, ela vai muito além dos dentes, né? Normalmente, quando a gente fala sobre ortodontia, já vem na cabeça, né, o aparelho ortodôntico, né, a movimentação ortodôntica, mas a gente precisa entender que a ortodontia, ela vai muito além, né? Ela vai além, puramente de dentes, ou de sorriso, ou ali da região oral. Ela influencia diretamente em toda a face. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar. A ortodontia, ela impacta tanto na estética facial, quanto na função, e também ela é fundamental quando a gente fala dos nossos planejamentos em harmonização orofacial. E por quê? Porque a ortodontia, ela vai orientar e limitar a harmonização facial. Entendam, não é limitar no sentido de não poder fazer determinado procedimento. Pelo contrário, é limitar no sentido de até aqui eu vou avançar com a ortodontia, eu vou tratar o meu paciente, eu vou tratar esse problema que ele apresenta, e a partir de então eu consigo melhorar ainda mais com a harmonização facial. E já entrando nesse assunto, é importante que eu fale para vocês que essas duas áreas, essas duas especialidades, elas são especialidades que eu considero que são irmãs, porque elas estão ali muito próximas, né? Um bom harmonizador facial, ele precisa conhecer bem os fundamentos básicos da ortodontia. E eu não falo apenas de biomecânica, mas eu falo de análise mesmo, análise facial, análise cefalométrica, e é exatamente sobre essas análises que nós falaremos e que vão nortear, então, todo o meu planejamento ali de um preenchimento, de uma cirurgia, de uma rinomodelação, de um procedimento com fios. Então, tudo que eu vou harmonizar a minha face, eu preciso entender muito bem de diagnóstico ortodôntico, até para que, entendendo o problema, eu consiga propor as melhores soluções. E é exatamente por isso que a gente vai falar hoje sobre essa interação e essa integração das especialidades. Então, não existe harmonização facial bem feita sem um diagnóstico ortodôntico correto. Ah, mas você está falando que eu preciso ser ortodontista? Não, lógico que idealmente seria muito bom, né? Porque nós teríamos aí o conhecimento a fundo sobre o diagnóstico ortodôntico. Mas o que o harmonizador precisa conhecer é exatamente como fazer essas análises, esses pontos de interesse, ele precisa dominar a anatomia. E aí não tem como não entrar na área ortodôntica. Então, sim, essa interação ela é fundamental. E a gente sabe que cada dia mais a harmonização facial tem crescido, né? Tanto dentro como fora da odontologia, né? Por profissionais, por outros profissionais, né? Assim como nós que atuamos nesse mercado.
E o mercado da beleza é um mercado que cresce de uma maneira muito rápida, né? E nós precisamos, então, entender esse crescimento e trazer essa área que tem avançado tanto, trazendo tantos benefícios, casando um diagnóstico bem feito para um resultado também de excelência que contemple não apenas a vontade, a estética do paciente, mas também que trate de fato o problema esquelético ou dentário que ele possua porventura. E nós sabemos que, infelizmente, muitos pacientes buscam resultados estéticos imediatos, né? Nós estamos em uma geração, a geração Z, que realmente busca, né, é, tudo mais rápido, fast food, né, um conhecimento ali na palma da mão através da internet. Então, o que a gente precisa, na verdade, como profissionais de saúde, como ortodontistas, é conseguir levar conhecimento a esse paciente, por isso é tão importante a consulta, o diagnóstico, para que ele entenda que a harmonização ela veio para somar na ortodontia e ela não vai tratar a causa. Então, eu preciso que a ortodontia ela seja bem feita. E para que uma ortodontia seja bem feita, eu preciso ter tempo para movimentar esses dentes, eu preciso ter tempo para fazer correção de base óssea quando possível, né? E nós sabemos que a pouca correlação da base esquelética com a harmonização é o que tem levado a alguns erros, né, de diagnóstico e que levam, consequentemente, a erros também estéticos, né? Então, às vezes, a gente percebe que a harmonização entra numa fase que é do kitty beauty, que é um conceito de beleza mais quieta, digamos assim, que tem trazido de volta a naturalidade. Há um tempo atrás, a harmonização ela estava com um foco em transformação. Então, preenchia-se muito, de fato, transformava-se a face do paciente. Então, aquele paciente ortodôntico, né, que tem o queixinho ali, o mento retraído, preenchia-se em demasia, e aquele paciente ficava com aquele queixo extremamente quadrado, pontudo, né, de uma maneira que, ao invés de harmonizar a face, essa face era desarmonizada. E aí é exatamente onde entra a ortodontia. Se eu não trato a causa do problema, eu vou ter um paciente ao longo do tempo com consequências, né, daquele erro diagnóstico. E é importante salientar que quando a gente fala ali, então, de ortodontia, a gente precisa levar em consideração que eu estou falando de esqueleto, né, das bases ósseas, maxila e mandíbula, eu estou levando em consideração os meus dentes, a minha mastigação, né, então a minha oclusão dentária, e aí tudo isso, a parte esquelética e a parte dentária, elas vão levar a um posicionamento do perfil mole, ou seja, dos tecidos adjacentes de suporte, gengiva, lábios, né, a própria pele, tudo isso vai ser consequência do posicionamento dentário e maxilomandibular. Então, quando a gente fala de oclusão, não é só a engrenagem dentária propriamente dita, mas é essa relação que existe entre maxila e mandíbula e que define de uma maneira primordial todo o suporte, o equilíbrio da nossa face. E eu nem preciso falar, né? Já tem um ditado muito conhecido que fala que o nosso sorriso é o cartão de visita. E eu vou além, eu falo que a nossa face é o nosso cartão de visita, porque ela fala antes do nosso sorriso, né? Então, o meu perfil, o meu lábio, o meu nariz, eles são vistos, né? Porque eles estão ali logo no centro da face, à primeira vista. E eu sempre falo que não tem como nós causarmos uma boa impressão duas vezes. A primeira impressão é a primeira impressão. Muitas vezes, aquele paciente que tem ali um queixinho para trás, que ele tem um problema ortodôntico, ele não sorri, ele oculta esse sorriso, né? Ele compensa de alguma maneira. E quando eu falo isso, eu falo porque eu já passei por isso. Na adolescência, eu tinha ali um sorriso, eu tinha um dente, né, em infroclusão. Hoje em dia, a gente fala que aquele dente, o famoso dentinho encavalado, né? Os pacientes falam com muita frequência esse termo, mas é aquele dente que ele não tinha espaço, então, por não ter esse espaço provido, ele acabou ficando em infroclusão, e eu não sorria.
E eu noto como isso traz consequências, né? Lógico, eu fiz a ortodontia, fiz o tratamento, inclusive eu vou compartilhar um pouquinho depois com vocês o meu tratamento. Vou mais a fundo depois, né? Mais à frente, mas hoje eu vou dar uma pincelada em tudo, até para não atrasar o próximo palestrante. Bom, mas os tecidos moles, como eu já falei, então eles refletem diretamente essa base óssea. E a gente sabe que a estética precisa obrigatoriamente, então, começar através de um bom diagnóstico. E aí eu quero trazer para vocês aqui quais são as 5 principais análises ortodônticas que nós utilizamos com muita frequência na harmonização facial e que, como harmonizadores e como ortodontistas, precisam ser sempre consideradas. É óbvio que a gente não utiliza todas as análises ortodônticas dentro da harmonização, mas nós temos basicamente 5 análises que eu falo que são cruciais, que vão nos guiar num bom planejamento, num bom diagnóstico, na boa execução do meu tratamento, uma vez que eu planejei da maneira adequada. Então, o que, que a gente considera, né, quando eu penso, então, nessas análises? Eu preciso considerar o meu perfil, eu preciso considerar a projeção de lábio, nariz, queixo. Preciso considerar sempre também a proporcionalidade entre a minha face. Nós sabemos, todos somos assimétricos, né? E a beleza ela está exatamente nessas assimetrias, desde que essas assimetrias elas não saltem os olhos, que um lado não seja tão discrepante do outro. E aí é que entra, então, essa proporcionalidade que eu vou mencionar mais a fundo com vocês. E também os tecidos de suporte, né? Eles são importantíssimos, né? Para que a gente consiga, então, promover uma harmonização de qualidade, com embasamento dentro da parte ortodôntica. A primeira análise que a gente sempre deve levar em consideração quando eu falo, então, nessa integração ortodôntica com a harmonização facial é a análise esquelética. Por quê? A análise esquelética ela vai levar como referência a nossa base estrutural, maxila e mandíbula. Então, não tem como falar em harmonização facial sem entender as bases ósseas, maxila e mandíbula. E dentro dessas, nós temos uma classificação que é bem comum, bem rotineira, eu falo que é uma classificação básica, que é quanto ao posicionamento. Todas as vezes que eu falo sobre o SNA, o SNB e o ANB, eu estou falando sobre a posição, respectivamente, da minha maxila, da minha mandíbula e o encaixe, ou seja, a correlação entre as duas. Então, todas as vezes que eu falo A, eu estou me referindo à maxila, quando eu falo B, estou me referindo à base óssea da mandíbula. E aí nós temos algumas médias, convenciona-se então, né, que essas médias, elas trazem ali um equilíbrio. E o ideal, então, quando eu falo nessa média ortodôntica, é que o meu SNA, ou seja, a posição da minha maxila, em relação, lógico, ao meu crânio, ela esteja em torno de 82 graus, enquanto que o meu SNB ele esteja em torno de 80 graus. Quando eu tenho as duas bases ósseas posicionadas mais ou menos nesses ângulos, eu tenho um perfil que a gente considera um perfil reto, um perfil onde eu tenho as estruturas de suporte com uma correlação adequada. E o ANB, como eu havia mencionado, é exatamente isso, essa correlação entre as duas bases ósseas, que deve ficar ali em torno de mais ou menos 2. E é isso que vai fazer com que eu consiga, então, classificar o meu paciente que eu recebo ali para fazer uma harmonização ou para eu fazer uma ortodontia, ou ambas, em classe 1, classe 2 ou classe 3, que eu vou falar aqui com vocês, mas que os meus colegas ortodontias, né, ortodontistas, dominam muito bem no consultório todos os dias. E aí, quando eu falo da harmonização em específico, eu preciso entender que quando eu tenho um paciente classe 2, por exemplo, eu terei um ANB com um valor mais alto. Isso quer dizer que eu tenho uma diferença entre a minha maxila e a minha mandíbula. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso evitar nesse paciente o exagero no preenchimento labial, por exemplo. Isso me orienta também que talvez nesse paciente que tem um ANB mais alto, um ANB positivo, eu precise trabalhar um pouquinho mais um preenchimento na região do mento. Enquanto que no paciente classe 3, eu tenho já um mento, ou seja, o tecido mole que reflete a mandíbula mais projetada, eu preciso ter um cuidado, né? Eu preciso não pesar a mão nesse preenchimento.
O segundo ponto que é fundamental a gente entender, então, recapitulando, o primeiro ponto, levar em consideração a minha análise óssea, né? E aí entram as análises de SNA, SNB e ANB. Segunda análise é a análise de perfil mole. E aí aqui eu tenho alguns pontos que eu considero bem importantes e vou compartilhar com vocês. O primeiro deles é a linha E de Ricketts, bem conhecida, né? E o que essa linha ela traz para a gente de informação dentro da ortodontia transferida para a harmonização? A linha E, ela vai me mostrar a posição dos meus lábios em relação ao nariz e ao mento, ou seja, na verdade é o meu tecido mole, né, o pogônio, que é a partezinha ali mais projetada do meu queixo, do meu mento. Nós temos ali, então, é uma definição que parte mais ou menos de lábio inferior, ele deve tocar a linha ou estar ligeiramente atrás da linha, em torno de 0,2 milímetros até 2 milímetros, enquanto que o superior, ele deve estar um pouquinho mais atrás dessa linha, até 4 milímetros. E o que a gente consegue, então, definir a partir dessa análise, né? Se eu preciso de lábio, se eu preciso um pouquinho mais de mento, né? Aqui, na verdade, a gente consegue evitar com essa análise aquele overfill. O que é um overfill? Aquele excesso de preenchimento. Quando eu projeto demais o meu lábio, eu dou muito volume para esse lábio, e aí ele fica à frente dessa linha, deixando naturalmente a minha face de uma maneira que não é harmônica. A segunda análise que eu considero importante quando se fala de perfil mole é o ângulo mentolabial. Esse ângulo, ele vai me falar sobre a intersecção exatamente entre o meu queixo e o meu lábio inferior. Nos pacientes classe 2, quando a gente realiza o preenchimento labial, é muito comum o profissional fazer o preenchimento e alguns profissionais acabam deixando esse suco bem profundo. Preenche-se o mento, mas não preenche-se o entorno do mento, como se apenas a tela fosse pintada, mas a moldura ficasse esquecida. E aí, esse ângulo mentolabial, ele também precisa ser considerado. Se eu tenho um ângulo muito fechadinho, eu sei que quando eu fizer uma projeção desse mento, eu vou precisar também projetar essa minha depressão, né? Esse sulco que forma ali na região do ângulo mentolabial. E esse ângulo, ele também me orienta a não preencher muito ou preencher talvez um pouquinho mais, né? Sendo que nos ângulos muito fechados, eu vou ter um queixo mais projetado ou um lábio que é mais pesado. Enquanto que naqueles ângulos que são mais abertos, eu tenho então um sulco mentolabial menos profundo, então provavelmente em decorrência de um queixinho que é um pouquinho mais retraído. Olha como essas análises nos trazem uma riqueza de informação que vão permear todo o nosso diagnóstico e vão influenciar diretamente no nosso tratamento, na qualidade dos nossos resultados. Terceiro ponto que eu acho importante, ainda falando sobre o perfil mole, é sobre o ângulo nasolabial. O ângulo nasolabial é exatamente a intersecção, né? A bissetriz que forma ali entre o meu lábio superior e a região de columela do meu nariz. Então, nas mulheres, espera-se, né, que esse ângulo ele esteja entre 95 e 110 graus, porque isso confere à mulher um nariz mais empinadinho, um nariz mais delicado. Enquanto que nos homens, o ideal é que esse ângulo ele esteja ali em torno de 90 graus, então um ângulo um pouco mais agudo, 90 e 95, né, um pouco mais fechado, exatamente porque espera-se que esse nariz não muito empinado transmita ali, então, uma sensação de força, de masculinidade, né? Diferente da mulher, que quando a gente abre esse ângulo um pouquinho mais, eu trago essa delicadeza, né? Eu trago essa feminilidade. De igual maneira, eu preciso levar em consideração esse ângulo e eu não posso abri-lo demais, em demasia, para que eu não tenha as minhas narinas expostas. Então, a gente leva em consideração, né, esses ângulos para que eu tenha uma boa relação, para que fique bonito e para que eu tenha ali, então, um posicionamento adequado desse narizinho ao final de um preenchimento ou de um procedimento de fios, por exemplo.
Bom, o terceiro ponto que eu levo em consideração é a análise dentária. Agora entrando sim na ortodontia, né? Que até então a gente falou de análises faciais, né, levando em conta as bases ósseas, considerando a ortopedia, mas aqui nas análises dentárias eu acho a análise de Steiner fundamental também. Por quê? O que que ela vai me mostrar? Ela me fala sobre a inclinação dos meus incisivos, dos meus dentes anteriores. E o que que isso é importante? Por que, prof, que isso é importante? Imagina que o nosso lábio é como se fosse uma cortina, né? Ele vai refletir o que está por trás da cortina. Se eu tenho os meus incisivos, os meus dentes anteriores projetados, protruídos, inclinados, com uma angulação positiva maior, o que que eu vou refletir no meu lábio? Naturalmente, também um lábio mais protruído, um lábio com maior volume. Então, eu preciso levar em consideração essa inclinação para que quando eu faço, por exemplo, um preenchimento labial, esse preenchimento labial ele fique ali com uma boa proporcionalidade, que eu não projete demais o perfil desse paciente, para que não surja o famoso bico de pato, em que a gente não considera, né, ali a protrusão desses dentes, e aí acaba que o meu lábio fica muito, muito projetado. Então, quando eu já tenho dentes muito projetados, consequentemente, eu terei um lábio mais projetado. Quando eu tenho dentes retraídos, eu terei um lábio com aspecto mais murcho, entre aspas. E aí, Caroline, por que que isso é importante? Num paciente, por exemplo, que faz extrações dentárias para fazer um tratamento ortodôntico, extração de pré-molares, por exemplo, eu sei que por mais que eu faça um controle de torque, eu dê um torque resistente ali na minha retração ortodôntica, eu sei que eu terei, sim, ao final do tratamento, os dentes um pouquinho mais retroinclinados do que no início do tratamento, o que vai influenciar na posição desse lábio também ao final do tratamento. Então, talvez ao final do tratamento eu precise dar um torque adicional, falando ortodonticamente, ou talvez eu mantenha esses dentes um pouquinho mais verticalizados, mas aí eu proponho ao meu paciente um complemento com preenchimento labial. Então, essas são variáveis que precisam, inevitavelmente, ser consideradas para que a gente consiga um posicionamento labial bonito e adequado ao final de um tratamento ortodôntico e um tratamento com harmonização. O quarto ponto que eu considero importantíssimo, e esse a gente usa muito na ortodontia, e ele vem também a gente usa muito na harmonização e ele vem da ortodontia, que é exatamente sobre as proporções faciais. Então, aqui eu trago para vocês um esquema da regra básica dos quintos, né? Dos quintos faciais. Os quintos faciais, quando a gente fala dessa regra, eu estou falando sobre a divisão da largura da minha face. Então, é como se eu estivesse medindo ali do início, né, da minha região auricular, ou seja, região de zigomático, de zizi, a gente mede, né, zizi que a gente fala são os ângulos, né, zigomáticos, e aí eu divido a minha face em 5 partes, considerando, então, no centro da face, o meu nariz, nas laterais, né, nas regiões da mesial para distal, o meu olho, o endocântico, o exocântico, e aí sim me dirigindo para a região de zigomático. Quando eu faço essa divisão entre quintos, eu consigo, então, avaliar uma simetria importante na região de zigomático, na região de mandíbula, consigo saber se um dos meus lados tem maior volume, se essa região de zigomático ela está posicionada mais superior ou mais inferior, e então eu consigo melhorar a simetria da minha face. Além dessa proporção, uma proporção que a gente usa muito dentro da ortodontia e dentro da harmonização facial é com relação aos terços. Aí, diferente dos quintos faciais, que nós consideramos, né, é uma divisão vertical, horizontal, perdão, aqui nós estamos considerando uma divisão vertical, em que eu separo a minha face em 3 partes. Na parte superior, que compreende ali a linha de tríquio do comecinho do meu cabelo até a região de glabela, entre as sobrancelhas, a região média do tríquio até a basezinha ali do meu ângulo nasolabial, né? Logo abaixo da minha columela, enquanto que o terço inferior ele fica compreendido dessa columela, dessa região, então logo abaixo do narizinho até a pontinha do meu mento.
Isso também é importantíssimo para que eu tenha ali uma simetria. A gente encontra muitas vezes pacientes que têm uma dimensão vertical diminuída, seja por perdas dentárias ao longo da vida, ou seja por um padrão braquifacial, que é aquele padrão em que as bases ósseas elas estão paralelas entre si. E aí, nesse paciente, eu sei que para harmonizar, para melhorar a face como um todo, talvez eu poderia indicar um preenchimento de mento, fazendo com que essa face ela fique um pouco mais alongada, concentrando os preenchimentos mais na região central, exatamente para proporcionar a esse paciente uma verticalização da face. Então, é exatamente isso que essas análises nos trazem. Eu sempre falo que é uma média, né? Mas a média ela precisa ser considerada para que eu possa fazer as individualizações a partir delas. Não sei se eu estou falando muito rápido, mas vamos seguindo. Bom, e aí nós temos também outro ponto bem importante que fala sobre as linhas e planos. E aí, quais são as linhas e planos que a gente considera quando eu falo, então, nessa análise facial e essa análise cefalométrica tão importante? Eu falo também da minha linha de Steiner. Eu já mencionei sobre essa linha anteriormente com vocês e ela entra aqui de novo, por quê? Porque ela faz parte das duas classificações. Então, eu já expliquei para vocês que é uma linha que ela vai permear ali, então, o meu lábio inferior, o meu mento, o meu nariz, e a gente consegue, então, avaliar a projeção desse lábio, se ele está com uma projeção adequada, considerando o meu nariz, o nariz do meu paciente e o queixo do meu paciente. Além disso, nós levamos muito em consideração, eu gosto muito de falar com relação a fotos. Quando eu vou fazer a foto do meu paciente, eu preciso me atentar muito ao posicionamento dessa cabeça. E aí, então, nesse momento que a gente usa muito como referência o plano de Frankfurt, né? Porque ele serve como uma base para análise exatamente da inclinação dessa face. E aí, isso me ajuda nas fotos a fazer uma padronização, até para que depois eu consiga montar um resultado, um antes e um resultado do meu tratamento mais bonito, né? Que eu consiga dimensionar exatamente o quanto melhorou, sem ter essas interferências no posicionamento da cabeça, né? Então, como eu mencionei para vocês, o plano de Frankfurt ele é bem importante quando a gente pensa nesse planejamento, seja para fotos, para vídeos. E aí, para finalizar, é importante a gente falar também sobre uma coisa que a gente utiliza muito ali dentro da ortodontia, que é a análise da face com relação à sua convexidade ou concavidade. Quando eu tenho um paciente, quando eu recebo ali uma pessoa que quer fazer o tratamento ortodôntico, quer fazer sua harmonização facial, eu sei que se aquele paciente tem um queixinho mais retraído, ou seja, se tem um mento um pouco mais para trás, eu tenho ali um perfil convexo, né? Vamos lembrar lá das lentes do relógio, né? Perfil côncavo e um perfil convexo. E entre os dois eu tenho um perfil reto, que é o que eu mencionei lá no começo. Se eu tenho um paciente que tem as duas bases bem posicionadas, né, maxila e mandíbula, eu terei um perfil muito próximo de um perfil reto, que seria o perfil ideal quando a gente fala em parte esquelética. Quando eu tenho um paciente classe 2, que naturalmente eu terei o meu nariz e o meu lábio à frente, tanto de mento quanto, na maioria das vezes, também da minha testa, da região frontal, eu tenho ali então um perfil convexo. Assim como vocês podem ver na imagem o meu. Eu tenho um perfil que é convexo, ele já foi mais convexo. Hoje em dia, essa convexidade foi diminuída, e eu explicarei como logo a seguir, mas é um perfil convexo. Enquanto que o contrário seria um perfil côncavo. E quando que eu encontro um perfil côncavo, Caroline? Eu encontro quando eu me deparo com um paciente classe 3, um paciente que tem uma retrognatia de base óssea maxilar, né? Então, eu terei essa parte ali do meu malar, da minha maxila mais retraídas, e em compensação, eu terei uma protrusão, né, do meu osso mandibular. Tem esse osso um pouquinho mais à frente, o que faz com que essa minha relação, então, fique invertida. O meu mento, ele fica à frente da minha face, trazendo para mim, então, um perfil côncavo. Como não lembrar, por exemplo, do goleiro Cássio, do Corinthians, né?
que jogou por muito tempo no Corinthians. Ele é um exemplo bem clássico de classe 3, esquelética, porque ele tinha um queixo bem protruído, né? E ali a gente consegue, então, identificar claramente essa questão da concavidade que eu menciono com vocês. E o que isso que é importante, o que isso leva de informação relevante para a minha harmonização? Com essa análise, eu consigo, então, entender aonde eu vou preencher. Se eu tenho um paciente que ele tem esse mento protruído, ele tem uma concavidade da face, eu sei que eu posso preencher nele, então, para deixar o rosto um pouco mais harmônico, a região de malar, a região de zigomático. Então, isso me orienta bastante no meu planejamento assertivo dos locais de preenchimento. Se eu tenho um paciente de igual maneira com o queixinho para trás, ou seja, um padrão convexo, eu sei que eu vou preenchendo esse queixo, avançando um pouquinho esse queixo, eu vou melhorar então também essa minha convexidade. E aí, como reflexão, né, eu sempre falo que antes de preencher, então, em resumo de tudo que a gente já viu até agora, eu preciso entender de onde vem o desequilíbrio. Então, não basta eu entender, saber diagnosticar o problema e escolher a melhor região para eu preencher como harmonizador, como harmonizadora. Eu também preciso, como dentista, entender a causa do problema do meu paciente, né? Eu preciso tratar todas as vezes que o meu paciente vem até mim, não apenas o sintoma, mas eu preciso tratar a causa do problema. Aqui eu gosto de fazer uma alusão bem simples nos nossos filhos, né? Eu acredito que alguns de vocês tenham filhos, eu tenho filho, né? Já está maiorzinho, entrando na faculdade. Quando meu filho tinha uma febre, por exemplo, se eu dou um antitérmico a ele, eu vou mascarar, eu vou baixar essa febre. Mas isso não vai tratar o problema. Eu preciso descobrir o que está levando ele a ter febre. E aí sim eu consigo fazer o tratamento da causa do problema. É a mesma coisa que eu conversei com vocês até aqui. Eu preciso, então, de uma maneira muito assertiva, tratar a oclusão do meu paciente, tratar esse posicionamento maxilomandibular. E é exatamente isso que eu vou conversar com vocês agora, fazendo uma revisão básica, né, sobre as classes dentárias e esqueléticas, que são classe 1, classe 2 e classe 3, né? Sempre com foco na face, não apenas na parte dentária. Então, aqui, como vocês veem nessa figura, que ilustra muito bem, nós temos a classe 1, a classe 2 e a classe 3, respectivamente. Tanto dentária quanto esquelética. Então, na classe 1 esquelética, o que eu costumo explicar para os meus pacientes é o seguinte: é uma relação de caixa e tampa. Como assim, Caroline? Eu tenho a minha maxila, que deveria ser um pouquinho maior do que a minha mandíbula, para que houvesse exatamente esse encaixe. Eu preciso sempre que a maxila, sendo um pouquinho maior, lembra que nós falamos lá no início sobre os ângulos? Então, aqui eu tenho que ter um SNA um pouquinho maior, né, do que o meu SNB, exatamente para que forme essa relação de caixa e tampa. Aqui eu tenho um paciente classe 1 esquelético, onde eu tenho as duas bases ósseas bem relacionadas. Além disso, eu sempre falo que também é possível uma segunda questão. Eu posso ter um paciente que ele tem ali um perfil muito bom, as bases ósseas são adequadas, mas que ele tem um apinhamento dentário, que ele tem intraoral uma classe 2, uma classe 3, né? Nesses casos, eu sei que o problema não é de base óssea, o problema é posicionamento dentário. E aí isso me orienta, então, como escolher o melhor tratamento para esse paciente. Extrações, distalização, slices, né, IPRs, para fazer ali o provimento do espaço, o alinhamento desses dentes. Quando eu vou fazer esse tratamento sem extrações, por exemplo, eu vou protruir muito esse lábio, isso vai trazer uma consequência estética na face do meu paciente? Isso, então, são pontos que a gente precisa levar em consideração. Então, aqui eu sempre falo que nos pacientes que são classe 1,
A ROF, ela entra de uma maneira muito tranquila, porque ela vai entrar apenas fazendo um refinamento estético. Eu não tenho problemas estruturais de base. Eu só vou melhorar ali a pontinha do meu nariz, vou volumizar ou dar um contorno no meu lábio, fazer pequenos ajustes que já vão harmonizar o rosto do meu paciente de uma maneira mais natural, né? Porque eu vou conseguir melhorar o contorno, a proporção, os detalhes dessa face, né? Porque eu já falei para vocês, na classe 1 eu não tenho correções estruturais para serem feitas. Então, a harmonização ela vai trazer de uma maneira bem simples esse embelezamento. Já na classe 2, que é uma classe extremamente prevalente no nosso país, muda um pouquinho. Eu já tenho aqui na classe 2 uma interferência de base óssea. Então, todas as vezes que a gente fala de classe 2, nós sabemos que tem interferência de fatores ambientais, e fatores, né, que são os fatores extrínsecos, mas nós temos fatores intrínsecos também envolvidos. Então, eu tenho ali a genética, né, eu herdo do meu pai ou da minha mãe, uma base óssea mais retraída, menor, né? Então, tem essa interferência hereditária. Além disso, nós temos como fatores ambientais uso de chupeta, mamadeiras, bicos, né, que fazem que naturalmente a parte superior, a maxila, fique mais protruída com relação à inferior. Também temos todos os problemas respiratórios, né, que fazem com que essa maxila ela se hipodesenvolva, né? Então, uma adenoide, um desvio de septo, tudo que faça o meu paciente respirar pela boca, né, deixando um respirador bucal, sem selamento passivo, estimula, então, a classe 2. A gente sabe que as alergias também têm uma correlação grande. Mas, então, é importante que nós entendamos, quando eu enxergo esse paciente, queixinho para trás, não é basicamente o queixinho para trás. Será que eu consigo melhorar esse posicionamento dentário antes de fazer essa harmonização nele? Eu consigo melhorar essa proporção maxilomandibular? A gente sabe que nos pacientes adultos, a correção esquelética ela só pode ser feita através de cirurgias, né? Cirurgias ortognáticas. Mas, em grande parte dos casos, quando a gente melhora a relação de oclusão, a relação dentária, posicionamento dentário, eu melhoro não apenas a oclusão em si, mas também o meu ganho estético é muito frequente. Então, eu preciso avaliar se eu tenho a minha maxila protruída, a minha mandíbula retruída, que é o mais comum, ou se eu tenho uma combinação dos dois problemas, né? E é exatamente isso que eu mencionei com vocês lá atrás. Olha, um queixinho um pouquinho mais retrognata, né? Então, um perfil lateral mais convexo. Então, eu tenho esse queixo menor, uma posição mais retraída, né? Tem um sulcumento labial que normalmente é mais acentuado, e o lábio superior, de uma maneira geral, ele fica sempre à frente, um pouco mais projetado. E aí, qual que é um erro comum quando a gente pensa só na harmonização, sem considerar a ortodontia? É ir lá e preencher só o mento, né? Só fazer aquele avanço ali com o preenchedor, sem tratar a causa de fato. Então, a gente tem um resultado que até pode ficar bonito, né? Mas que ele fica instável, porque ele não tratou de fato o problema do paciente, e só o sintoma do problema. Aqui eu coloquei para vocês verem só uma análise de perfil de uma paciente que eu tratei, que era uma paciente classe 2. Ela fez a ortodontia, nós tratamos ela durante o período de crescimento, né? Então, nessa paciente em específico, a gente utilizou, não vou entrar na mecânica, né? Ortodôntica não é o que a gente propõe hoje, mas só para ilustrar o caso. Nós fizemos primeiro, né, uma expansão rápida da maxila, nela, na parte superior, depois usamos um bionator para fazer um avanço ali mandibular, depois fizemos a ortodontia, e aí ela retornou depois para melhorar ainda mais. E aí sim entrou a harmonização, melhorando essa região aqui, ó, de olheira, sabe? Fazendo um pouquinho essa maçãzinha do rosto avançar, né? Mesmo ela sendo uma paciente classe 2, ela tinha um pouquinho de retrognatia dessa região. Fizemos um empinadinho ali no nariz, né? Aumentamos, portanto, o ângulo nasolabial dela, abrimos um pouquinho esse ângulo e projetamos o mento. Vocês conseguem notar como o lábio, ele não foi mexido, mas como o lábio ficou com uma posição mais harmônica depois que nós projetamos o mento e empinamos o nariz?
Nesse caso, foi feita uma camuflagem, né? Exatamente porque a ROF ela entra fazendo essa maquiagem final, melhorando aquilo que a ortodontia já tratou. Então, uma classe 2, ela não se resolve só com preenchimento, né? O preenchimento, ele mascara o problema. Eu preciso, primeiro, diagnosticar esse paciente e encaminhar, se eu não fizer, para a ortodontia, para que seja tratada essa oclusão, para que seja melhorada essa base óssea, se possível, e aí depois a ROF, ela entra como um complemento, que vai trazer ali a cereja do bolo nesse tratamento. E aí a gente fala também da classe 3, que é uma classe, eu falo que é a mais crítica, né? Ela apresenta um percentual da população menor, bem menor, quando comparada à classe 1 e classe 2, e ela normalmente envolve uma deficiência maxilar associada com uma protrusão mandibular. E aí algumas alterações funcionais importantes acontecem. A gente tem uma eversão de lábio inferior, uma retroversão de lábio inferior, temos um paciente que claramente tem um perfil côncavo, né? Onde o meu côndilo está posicionado normalmente mais à frente do que deveria dentro da minha cavidade articular. Então, a gente está falando não apenas de questões que são puramente estéticas, mas que envolvem, sim, função, mastigação. E aí, nesse paciente, aqui a gente tem uma foto que é bem característica, né? O classe 3, ele acontece muito em pacientes com uma descendência oriental, né? Eles têm uma tendência a desenvolver a classe 3. E aí nós temos um perfil côncavo, como eu já havia mencionado lá atrás, onde eu tenho, na maioria das vezes, um terço médio com volume deficiente, com uma proeminência mandibular mais acentuada, e como eu já falei, isso gera um impacto funcional, primeiramente, mas também estético. Em alguns casos, a gente chega a ter nesses pacientes uma mordida cruzada anterior, onde os incisivos inferiores fogem totalmente daquela relação de caixa e tampa, né? É como se nós tivéssemos ali, ao invés de uma caixa de sapato e uma tampa para essa caixa de sapato, como é a classe 1, nós teríamos ali uma caixa de bota com uma tampa de sapato. Só para vocês entenderem, essa analogia é porque, de fato, a mandíbula ela está mais protruída, com um volume maior, um perímetro maior, e aí a maxila acaba não conseguindo fazer o encaixe adequado. E aí, então, é que entra aquilo que eu falei lá no começo para vocês, né? Limites da ROF. Eu não estou falando limites da ROF, limitando essa especialidade, mas é traçando um paralelo ali com outras áreas que são irmãs, né? Que andam juntas, como eu mencionei a ortodontia, para que nós entendamos, né? Que às vezes tem alguns casos que eu não vou conseguir tratar só com harmonização facial, que eu vou encher o meu paciente de preenchimento, né? Eu vou deixar aquele rosto com aquele aspecto de pillow muito cheio, sabe? Muito inflado. E aí eu vou precisar sim lançar a mão da ortodontia. Às vezes eu preciso encaminhar meu paciente para uma cirurgia ortognática, para que a gente trate de fato essas bases ósseas e traga uma correção não temporária, mas uma correção definitiva para o meu paciente. A gente sabe que a harmonização, ela é excelente, ela traz uma série de benefícios, mas que nós preconizamos dentro da harmonização procedimentos que são temporários. E então, para que o meu paciente, que tem ali uma deformidade esquelética, né, uma maloclusão, ele vai ficar refém disso, porque ele não vai mais querer voltar a ter aquele queixinho para trás. É bom nós termos a recorrência no consultório, é óbvio que é, mas a gente precisa também entender, né, que aquele paciente ele precisa ser tratado da melhor maneira, até porque foi isso que nós fizemos lá no nosso juramento, lá atrás, né, de oferecer o melhor tratamento para aquele paciente. Então, como eu falei, a ROF ela vai ser sempre fundamental, mas nesses pacientes que nós diagnosticamos que tem ali uma discrepância óssea muito grande, dentária muito grande, eu vou precisar, então, fazer com que a ROF entre num segundo momento, como a cerejinha do bolo que eu falei, no acabamento, né, na pós-correção do problema. E aí deixa muito claro, né? Eu amo as duas áreas, né? Como eu falei, eu sou especialista nas duas áreas, e as duas áreas eu falo que elas completam uma a outra na minha visão, né? E no nosso dia a dia clínico eu entendo cada vez mais que elas precisam estar interligadas. Então, assim, elas não são áreas rivais,
Pelo contrário, elas são complementares em tudo, né? E quando bem integradas, nós temos uma potencialização de resultados que é lindo, né? Agora, quando desconectadas, elas podem gerar, sim, erros graves, desde o diagnóstico até o tratamento desse paciente. E aí a gente camuflar a classe 3 é maquiar um diagnóstico, e não apenas a classe 3, mas a classe 2 também, né? Camuflar qualquer erro esquelético, né? Sem tratá-lo, né? Sem buscar uma outra alternativa, indo só pela questão estética, é maquiar só o problema. E aí, quando a gente fala, como eu já mencionei com vocês, sobre a ortodontia guiando, então, a harmonização, exatamente porque tudo isso que eu falei para vocês, a gente resume de uma maneira bem fácil. A classe esquelética, ela vai definir, então, a projeção do meu lábio, a projeção do meu queixo, o suporte dos meus tecidos moles, então, assim, a projeção da minha região malar, zigomática, o posicionamento do meu nariz, tudo isso começa através de um planejamento facial bem feito, de uma análise ortodôntica bem feita, para que eu consiga, então, fazer o melhor planejamento e entregar o melhor resultado para o meu paciente. Então, como eu já mencionei, sendo até redundante aqui, né, o problema não está na harmonização, o problema está em ignorar a ortodontia, né? Então, elas precisam andar as duas especialidades, né, casadinhas, de mãos dadas, para que a gente consiga fazer, então, essa integração entre função, estética e ética, né? E aqui eu trouxe alguns casos clínicos, eu separei pouquinhos porque o nosso tempo é reduzido, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, essa paciente, ela tem uma classe 2 esquelética, né? Ou seja, ela uma deficiência mandibular, e uma classe 1 dentária, curiosamente. Então, nós resolvemos, no caso dela, fazer primeiro a ortodontia, né? Ela também foi uma paciente que eu acompanhei ali por um tempo, então nós também fizemos um pouquinho de ortopedia, ela também fez uma expansão rápida na maxila, usou ali um disjuntor, associamos a ortodontia logo na sequência, né? Utilizamos bastante elástico de classe, né? Porque em determinado tempo precisou se expandir bastante o arco, e aí quis dar uma fugidinha de classe 1 ali, mas a gente retomou. E aí a Hoff, ela entrou depois da finalização do tratamento ortodôntico, e isso ofereceu um resultado extremamente natural, mais estável, para paciente, que eu tenho certeza que vocês também vão compartilhar a mesma opinião que eu. A paciente ficou muito satisfeita, eu também, particularmente. E vamos lá. Essa daqui é a minha paciente, né? Ela tinha uma foto de sorriso, então vocês notam o corredor bucal presente, um apinhamento bem considerável, em norma lateral, o queixinho bem retraído, ela não tinha selamento labial passivo, então vocês conseguem observar que ela ficava o tempo todo puxando esse mento, né? Forçando esse mento para conseguir fazer o fechamento do lábio. E a gente consegue notar nessa última foto até ali uma celulite na região do mento, exatamente pela contração muscular forte. Nesses casos, o que a gente pode fazer? Integrando mais uma vez a ortodontia com a Hoff, fazer uma toxina, relaxar essa musculatura do mento que está sendo muito tracionada. Ah, Caroline, mas aí ela não vai selar o lábio. Aí a gente entra com o preenchedor para fazer um avanço desse mento, né? Um avanço do tecido mole, lógico. Consigo também fazer um pequeno preenchimento labial também para fazer uma projeção desse lábio, aí eu consigo um resultado estético bem legal. Vamos lá. Aqui está, então, o diagnóstico inicial, né? Uma falta de espaço bem importante, um perímetro de arco bem reduzido. Fizemos uma expansão, portanto, como eu mencionei com vocês, seguida da ortodontia. Esse foi o meu resultado ortodôntico após o tratamento, né? Conseguimos uma linha média, guia de desoclusão canina, perdão, guia anterior, chave de classe 1, de molar. Então, conseguimos todos os resultados que a gente almeja com o tratamento ortodôntico. E aí, aqui foi a minha paciente pós-ortodontia e com o preenchimento nas regiões adequadas. Então, vocês notem o ângulo nasolabial mais abertinho,
Eu queria ter projetado ainda um pouquinho mais esse lábio superior, mas é uma paciente jovem, né? A mãe estava ali junto e tem todo esse receio, né, com exagero. Então, a gente foi de uma maneira bem sutil mesmo e avançamos esse mento. E a gente conseguiu um resultado extremamente natural, da maneira como ela queria, né? E de acordo ali com a faixa etária dela. Ressaltando, a ortodontia primeiro, a harmonização como uma coadjuvante e o resultado natural e estável. Uma segunda paciente, mais uma vez, né? Uma paciente ali com um lábio superior bem retrovertido, com uma protrusão de lábio inferior. Esse lábio inferior ele estava com uma eversão bem grande, né? Então, respeitando os limites da ROF, fizemos inicialmente a correção ortodôntica, né? E depois entramos com a harmonização para refinar os resultados obtidos na ortodontia. Essa paciente ela já tinha feito uso de tratamento ortodôntico anteriormente, né? E aí ela chegou para mim com essa oclusão. Uma classe 3 dentária, né? E uma classe 2 esquelética. Curioso, né? Quando a gente avalia ali as radiografias dela, é bem legal de enxergar isso. Depois eu posso disponibilizar para todos vocês, caso vocês queiram. E então, entramos com o tratamento ortodôntico, fizemos a correção, finalizamos mais uma vez com a qualidade que a ortodontia exige, linha médias alinhadas, classe 1 de molar, guia de desoclusão canina, todos os dentes com um posicionamento, os dentes anteriores mais adequado, eles estavam inclinados para vestibular, nós conseguimos deixá-los um pouquinho mais verticais. Então, esse foi o resultado ortodôntico. E aí nós casamos a ortodontia com a harmonização facial. E a gente conseguiu uma leve projeção desse mento. Mais uma vez, eu também gostaria de projetar um pouquinho mais, mas sempre respeitando a individualidade, a vontade de cada paciente. Nesse caso, fizemos um preenchimento labial apenas em lábio superior, e olha como esse ângulo nasolabial mais abertinho conferiu um detalhe que deixou todo o tratamento muito mais bonito ao final. E é basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Que então o sucesso dos nossos tratamentos no consultório, né? A excelência dos nossos resultados, a satisfação dos nossos pacientes, ela tem como base, então, a ortodontia, que é a fundação, assim como a base esquelética. E a harmonização, ela entra como se fosse um tecido mole, né? Fazendo acabamento. Uma não substitui a outra, sob hipótese alguma, pelo contrário, elas se complementam. E aí, se a gente erra no diagnóstico, nós temos resultados com uma estética pobre ou com uma duração inadequada. E aí, o comprometimento funcional do meu paciente não é tratado. Então, eu preciso ponderar muito isso, levar em consideração esses fatores, esses pormenores, né? E colocar ali na balança o risco ético, legal, e que eu não fazendo da maneira adequada vai gerar uma desvalorização. E não é isso que a gente busca, pelo contrário, nós queremos profissionais cada vez mais valorizados e pacientes cada vez mais satisfeitos. Então, harmonizar sem entender a classe esquelética é como tratar a consequência ignorando a causa, como eu já falei para vocês. E para fechar, em cima da hora, eu trouxe aqui o meu caso, eu trouxe só a parte da harmonização, né? Mas eu sou uma paciente classe 2 esquelética, tinha uma classe 2 também, dentária, que foi tratada, e aqui foi o final do tratamento ortodôntico, então já tinha um avanço desse mento, ele era mais retraído ainda, mas aí a harmonização chegou exatamente para fazer essa maquiagem final. Não ignorando o problema, pelo contrário, eu sou atualmente classe 1 dentária. Eu tenho todas as minhas guias preservadas, mas eu continuo sendo classe 2 esquelética. E aí, então, a harmonização ele entrou para refinar esse resultado. Empinar o nariz, abrindo ali o ângulo nasolabial, projetando um pouquinho esse lábio, melhorando a minha linha de rickets, também fazendo com que o meu mento avance um pouquinho, melhorando o meu contorno facial e deixando ali uma relação de camuflagem, digamos assim, de classe 1 esquelética. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todos pela atenção, né? E vamos fazer tanto a ortodontia quanto a harmonização com carinho, dedicação e sempre com muito propósito.
E para fechar, eu sempre deixo uma frase, e hoje eu queria compartilhar com vocês a seguinte frase: você não teria capacidade de sonhar se você não tivesse também a possibilidade de converter todos os seus sonhos em realidade. Muito obrigada, uma boa noite a todos.